No dia em que saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou meus olhos. Você se lembra dessa música? Então, todos aqueles que assistiram o filme Os Filhos de Francisco se lembram da história do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo e Luciano, aquela dupla sertaneja, né, do interior de Goiás, que fez e ainda faz sucesso no Brasil. Pois então, o Zezé de Camargo, há pouco tempo, foi entrevistado por um jornalista e disse que nunca houve ditadura militar no Brasil. E agora há pouco tempo, o mesmo Zezé de Camargo anunciou que vai sair candidato a senador em Goiás, que é o seu estado. Por favor, não votem no Zezé de Camargo, é um absurdo isso. O sujeito vai servir a quem? Uma pessoa que tem uma origem humilde, sofreu muito. A história do filme Os Filhos de Francisco mostra como essa família sofreu, teve tragédia, morreu um irmão num acidente, e a pessoa não conhece nada de história. Heródoto, o pai da história, disse a seguinte frase: a história é a mestra da vida. E Zezé de Camargo não conhece nada de história, dizer que não existe ditadura porque ele não sabe nada sobre história. Então votar no cara desse é um negócio absurdo. Ainda há pouco tempo eu vi um vídeo, aliás, uma postagem no Facebook: não vote em palhaços, apresentador de televisão, jogador de futebol, né? Ou cantores, por exemplo, Sérgio Reis é um cara que apoiou o golpe. Romário é um cara que apoiou o golpe. O próprio Cristóvão Buarque, que é o sujeito intelectualizado, também golpista. Tiririca, palhaço, por favor, não reelejam Tiririca, pelo amor de Deus. Aqui eu tenho um livro que é O Mago, de autoria de Fernando Moraes. Quem não sabe quem é Fernando Moraes, ele é um jornalista, escritor, escreveu sobre Paulo Coelho. Paulo Coelho é o terceiro ou quinto autor mais lido do mundo, com 800 milhões de leitores no planeta. E o Paulo Coelho foi perseguido pela ditadura, foi torturado pela ditadura. E o Paulo Coelho tem uma frase que está circulando por aí, que diz o seguinte: que o único crime político no Brasil é a pedalada fiscal. A pedalada fiscal, todo mundo sabe, foi o crime, entre aspas, que derrubou a Dilma Rousseff, né? O resto tudo pode. Tá. Então, o Fernando Moraes é um militante, né? Tá sempre, ele tem até um canal no YouTube que é o... Não, o nome do canal... esqueci. Bom, então aqui tem também um livro muito politizado, que é Memória de uma Guerra Suja. Cláudio Guerra. Cláudio Guerra, hoje ele é um pastor no Espírito Santo, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele foi um dos principais matadores a serviço da ditadura. Ele próprio matou mais de 100 pessoas na época da ditadura. Então aqui conta todos os bastidores da ditadura, que contratava pessoas para matar, grupos clandestinos, e esse Cláudio Guerra fazia parte desses grupos clandestinos para assassinar pessoas da esquerda. Então nós estamos aí num ano eleitoral, esse é o ano da virada, né? A oportunidade dos brasileiros se politizarem, entenderem que se você tem salário, se você tem 13º, férias, tudo isso foi conseguido com muita luta, prisões, tortura, mortes, toda uma história de militantes. Seria bom que você entendesse que a luta de classes é o motor da história. E eu tenho certeza que algumas pessoas que, quando se depararem com esse vídeo, vão dizer: ah, você não devia falar de política, você devia se manter à parte. Não. É necessário, nesse ano eleitoral, que as pessoas entendam o que é a luta popular, o que são as causas sociais, e o que está sendo feito no Brasil é um crime. É um crime pior do que hediondo. Está se enganou mais de 200 milhões de pessoas. E o país está em situação muito difícil. É o ano da virada. Vamos mudar isso. Não votem em palhaços, apresentador de televisão, jogador de futebol. Votem naqueles que servem à comunidade, lideranças que realmente são úteis à sociedade. Então, é necessário
estudar a história, é necessário entender em quem você está votando. Quando você vai comprar um carro usado, você vai ao órgão público, no Brasil são os Detrans, para saber o histórico desse carro, se esse carro foi roubado, se esse carro tem multa. No entanto, você compra muitas vezes notícias da mídia golpista, da mídia escravista, né, que mantém a senzala e a casa grande, a escravidão do povo brasileiro, com tantas derrotas que houve no ano passado. Mas este é o ano da mudança. Theo Lima, canal Brazuca Fora da Matrix. Por favor, se inscreva no meu canal, clique na sinetinha para receber as notificações, dê um like para ajudar o canal.